Próxima questão era a questão 4, né, da página 166. Coincidentemente também a nossa questão 4 diz assim, ó: uma senhora sobe em uma balança e verifica que a balança registra 58 kg, mas ela acha que deveria pesar 60 kg. Ela está usando uma bengala apoiada no chão na vertical, como mostra na figura. Adote a gravidade igual a 10 metros por segundo. Calcule um módulo da força exercida pela balança contra a senhora. Então a senhora tem uma força peso, né, que empurra a balança para baixo, e aí a balança exerce uma força de reação que empurra a senhora para cima. Essa daqui é o peso aparente, aquele que a gente está calculando, né? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, calcular a força, é pela segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes a aceleração. E aqui eu vou substituir os valores da massa, né, que a balança registrou, 58 kg, né, e a aceleração da gravidade, a fim de determinar o peso da senhora, né? Então, o peso daí da senhora é de 580 newtons. Então, essa reação ela também vai ser de 580 newtons. Por quê? Eu estou partindo do pressuposto que essa senhora mais a balança estão num referencial inercial, ou seja, estão em repouso. Sendo assim, a força resultante que atua nesse sistema tem que ser igual a zero. Então é óbvio que a normal tem que ser igual à força-peso, tá? Porque eu estou partindo do pressuposto que a senhora está presa no chão, né? Ela não está nem subindo e nem descendo, tá bom? Então, se ela não está nem subindo nem descendo, ela está em repouso. É óbvio que as duas forças têm que se igualar. Então, a força-peso é igual ao peso aparente que mostra lá na balança, tá bom? Então, você pode colocar lá na sua resposta, lá sem medo, do 580. Bom, na letra B, ele pergunta assim, ele quer que você calcule o módulo da força aplicada pela bengala na mão da senhora, supondo que tenha direção vertical. Então, para calcular a força que a bengala exerce sobre a senhora. Então vamos lá, ela está fazendo uma forcinha aqui para baixo, né? E a bengala está fazendo uma força empurrando a mãozinha dela para cima. E é justamente aquela diferença que ela notou lá, né? Ela falou, uai, eu deveria estar pesando 60 quilos eu com a bengala, né? Mas a balança só registrou 58, então existe uma diferença aqui entre esses dois, que é justamente o peso da bengala que está apoiada no chão. Essa diferença dessa massa é a massa da bengala, ou seja, a bengala vale 2 quilos. Se a senhora mais a bengala devia ser 60 e a balança registrou somente a da senhora com 58, então é porque a bengala deveria valer 2 quilos. Então, pela segunda lei de Newton, a gente pode substituir aí na fórmula que a massa vai ser a diferença entre o peso que ela achava que tinha que ter menos o peso registrado pela balança. 60 menos 58 são 2 quilos, esse é o peso da bengala, tá bom? Perdão, essa é a massa da bengala, e aí multiplicado pela aceleração da gravidade a gente encontra a força-peso da bengala, que vale 20 newtons, que é exatamente igual à força aplicada pela bengala na mão da senhora, que é a força de reação. Pelo mesmo motivo que eu já falei aqui anteriormente, em que a força normal obrigatoriamente tem que ser igual à força-peso, porque nós estamos se tratando de um referencial inercial. Tudo bem? Referencial inercial, para relembrar, é quando ou o corpo está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Tranquilo? Vamos à última questão, é a mais divertida de todas, na minha opinião. Questão 5, nossa, ficou pequenininho, né? Diz assim, ele conta a historinha, né, que em vários filmes de terror, né, tem a cena aí do elevador que cai, que despenca, né, e ele pediu para a gente calcular uma situação aqui em que os freios do elevador são acionados, né, para proteger as pessoas que estão lá dentro. Então ele fala assim, ó, agora imagine uma situação em que o elevador tenha massa de 500 kg e dentro dele esteja 3 pessoas de massa de 60, 70 e 80 kg. Em certo momento, os cabos de sustentação se rompem e o elevador começa a cair. Os freios de emergência são então acionados, né? E aí ele fala que eles exercem uma força de 1.500 newtons cada um desses freios, né? São 4 freios aí, né? Exerce essa força de 1.500 newtons cada um. Ele pergunta qual é a desaceleração imposta ao elevador nessas condições.
Então vamos lá, qual que é essa desaceleração? Para eu calcular a desaceleração, eu tenho que relembrar da segunda lei de Newton. Por quê? Porque a força vai ser a massa vezes a aceleração. Ele quer justamente que a gente calcule essa aceleração. Para calcular isso, eu preciso do valor da massa e da força resultante. Então, calculando a massa aqui, que ele já deu para a gente os valores, né? O elevador vale 500 e 3 pessoas, uma de 60, 70 e 80 quilos, ou seja, a massa total é de 710 quilos, beleza. Agora, quem seria a força resultante? Para eu primeiro saber quem é a força resultante, eu tenho que escolher um referencial, né? Então, eu coloquei para cima como sendo positivo e todo mundo está para baixo como sendo negativo. E a força resultante vai ser a soma das forças na vertical aqui, né? Então, eu tenho 4 Fs, né? 4 forças Fs que apontam para cima, então elas são positivas, e uma força peso que aponta para baixo é a força negativa. Negativa porque ela aponta para baixo, é contrária ao nosso referencial. Então a minha força resultante vai vir do somatório de todas essas forças na vertical. Positivo, todo mundo está para cima, negativo, todo mundo que está para baixo. Bom, ele falou para a gente que cada Fzinho desse vale 1.500 newtons, né? Então, 4 vezes F, substituindo os valores aqui, 4 vezes 1.500. A força peso a gente já sabe calcular, que é massa vezes a aceleração da gravidade. A massa a gente já tinha, que é 710, vezes a aceleração da gravidade que ele pediu para a gente usar aqui, ó, 10 metros por segundo, beleza? Novamente a massa 710 vezes a aceleração, que é quem eu quero encontrar. Então, calculando aí, nós temos que tem uma força vertical para cima de 6.000 newtons e uma força vertical para baixo, né, que é a força peso, de 7.100 newtons. Eu já posso te garantir que esse elevador ele vai descer, né, porque a força peso é maior do que, ou seja, a força que está atuando para baixo é maior do que a força que está atuando para cima. Com certeza esse elevador não vai aguentar esse peso e vai despencar. Tá aí, pessoal, o porquê que a gente tem que respeitar lá o limite, né? Quando você entra lá no elevador, geralmente tem uma plaquinha, né? O limite de peso, 6 pessoas ou 1.500 quilos, né? Ele fala isso, né? A gente tem que respeitar justamente porque tem um limite aí que o elevador trabalha, tá? Tanto para sustentação quanto para a segurança dos freios aí, tá bom? Bom, continuando nossa conta, então, nós temos aqui menos 1.100, está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo, e aí nós temos que a aceleração deu menos 1,549, ele pediu aqui para você colocar o valor, poderia ser o valor aproximado, tá? Não tem problema, o valor aproximado, porque aqui está tão perto, né? Que aí você pode considerar mais uma casa decimal, tá bom? Eu quero só que vocês reparem uma coisa, que aqui deu negativo, né? A aceleração aqui deu negativa. Isso aqui indica para a gente que a força resultante é para baixo, né? E que a aceleração ela é para baixo, né? Mostrando aí mais uma vez que esse camarada está acelerando para baixo, né? Ou seja, ele está caindo, né? Ele disse ali no enunciado que o elevador é solto, né? Então se ele estava em repouso, então ele começa a despencar aí, né? Com essas 6 pessoas, mesmo com todos os freios acionados. Beleza? Bom, você poderia colocar lá no valor, ele pede para a gente multiplicar por 100 e desprezar a parte fracionária. Então, tanto faz se você colocasse lá 154 ou 155, tá valendo lá no gabarito, está aceitando esse valor. Tudo bem? Bom, vamos para a letra B. A letra B pergunta assim, qual deveria ser a intensidade total mínima das forças para elas começarem a frear o elevador? Ou seja, o elevador está acelerando, ele pergunta, qual seria a força que deveria ter esses freios aqui, né? Para que o elevador começasse a frear. Então vamos calcular por limite, que é quando essa aceleração fosse zero, né? E qualquer força acima desse limite da aceleração zero vai estar freando o elevador. Então eu vou assumir aqui que a força resultante para esse caso, quando a aceleração fosse zero, a força resultante teria que ser zero, ou seja, igualando o peso que está para baixo com as forças que puxam para cima, né? Qualquer petzinho, qualquer, né, vírgulazinha que a força de cima fosse maior, iria frear ele. Então a gente está calculando justamente esse limite, né? Essa intensidade mínima aqui que ele está pedindo das forças. Então eu vou assumir que a força resultante é zero, a aceleração seria zero. Força resultante a gente já viu aqui em cima, né? Que seria 4F menos o peso. Então é todo mundo que está para cima positivo, menos quem está para baixo que é negativo. Isso aqui seria igual a zero, ou seja, eu tenho que essas forças que puxam para cima teriam que ser iguais à força que puxa para baixo.
Então já escrevi aqui no Physics aquilo que a gente viu aqui geometricamente, né? A gente viu aqui na figura. Então, algebricamente, vamos lá, a força-peso a gente já tem que vale 7.100 newtons. Então eu posso pegar esse 4 multiplicando, passar para o outro lado dividindo, e aí eu teria que cada força, cada Fzinho, cada freio daquele, deveria exercer uma força de 1.775 newtons. Mas cuidado! Olha o que o item pediu. Ele pediu assim, qual deveria ser a intensidade total? A intensidade total, a gente passou batido pela resposta. A intensidade total seria dos 4F juntos. Então tá aqui, ó, essa é a intensidade total. Deveria ser igual, o mínimo dela, igual a força-peso. A partir disso daqui, ele iria frear. Então o item pediu para a gente dividir o resultado por 10, né, a fim de colocar no gabarito. Gabarito, resposta 710. É isso. Senhoras e senhores, mole, mole, fácil, fácil, super tranquilo, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, me procurem no nosso plantão que vai ser daqui a pouquinho, tá? Começa às 11 horas, eu vou estar junto com vocês e tá aí a resolução. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida, pode me procurar no privado também. Tamo junto. Senhoras e senhores, muito obrigado. Até a próxima aula. Falou!